Olá, galerinha linda do segundo ano. Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 10 de novembro e antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Eu quero falar com vocês sobre a divisão semanal das nossas aulas. Com certeza você já percebeu que a Pro mudou algumas coisas. Um exemplo são as aulas de ciências. Antes, a Pro gravava um vídeo de ciências por semana. Agora, a Pro está gravando 2 vídeos de ciências por semana. E por que isso? Nós estamos caminhando para o final do segundo ano e para que vocês tenham aulas tranquilas, para que vocês possam ter tempo de aprender tudo com calma, com tranquilidade, eu estou dividindo as aulas que têm um conteúdo maior em 2 ou 3, tá bom? Para que a aula não fique muito longa, para que a aula não fique muito cansativa, a Pro está fazendo dessa forma, certo? Porque eu quero sempre o melhor para vocês. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês aprendam com calma, com tranquilidade e com certeza até o final do segundo ano vocês vão ver todo o conteúdo com bastante tranquilidade, certo? E hoje nós temos 2 videoaulas, uma de geografia e outra de história. Então, não estranhem se uma semana a Pro dividir, por exemplo, história em 2 aulas. De repente, na outra semana, a Pro divide ciências em 3 aulas. A Pro vai fazer sempre o que for melhor para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de História e Geografia, prepare todo o seu material, organize o ambiente onde você vai assistir a aula e lembrem-se, é o último caderno. E esse caderno já tem que ser um caderno de alunos do terceiro ano, porque vocês estão quase lá. Então, capriche, hein? Vamos lá? Muito bem, nós vamos fazer em geografia da página 162 até a página 166. Na aula passada, nós vimos 2 ambientes, o ambiente do campo e o ambiente da cidade, e nós vimos como os seres humanos vão transformando os ambientes para viverem melhor, com mais qualidade de vida. E hoje nós vamos conhecer outros tipos de ambientes e os grupos de pessoas que vivem nesses ambientes. Então, que lugar é esse? Vimos que a maioria das pessoas residem em áreas em que há maior conforto para viver. Porém, mesmo em áreas mais desfavoráveis, podemos encontrar grupos que, claro, também criaram paisagens humanizadas diferenciadas. Então, a maioria das pessoas procuram lugares para viver onde tenha já uma estrutura de moradia, onde tenha uma estrutura com transporte, hospitais, tudo o que a pessoa precisa para suprir as suas necessidades. Só que alguns grupos preferem viver em locais mais afastados. Esses grupos, eles escolhem viver em locais afastados porque eles ainda querem manter aquela tradição, aquela cultura do grupo em que eles vivem. E hoje nós vamos conhecer alguns desses grupos. E o primeiro deles são os afegãos, na página 162. O Afeganistão é um país que fica em área montanhosa, área onde tem muitas montanhas, onde parte de seus habitantes vivem em cavernas formadas nas rochas. A principal atividade afegã é o pastoreio de cabras. Esses animais são resistentes a esse tipo de relevo. Então, as cabras, elas conseguem se adaptar bem ao relevo, às montanhas. A produção agrícola ocorre nas áreas mais baixas, no sopé das montanhas.
totalmente para subsistência, ou seja, para consumo próprio. Então, a palavra sopé significa base da montanha, parte inferior da encosta, parte da rocha ou muro mais próximo do solo. Então, os afegãos, eles plantam os alimentos e colhem os alimentos, mas eles usam esses alimentos só para consumo deles, então para a própria subsistência deles e do grupo deles, tá bom? Agora os Nenets, situados no norte gelado da Sibéria, os Nenets são aparentados com os esquimós americanos. Vivem deslocando-se pela planície em busca de alimentos. E como você pode observar, eles dependem da natureza para garantir sua sobrevivência. A caçada é a principal atividade desse povo, da qual se obtém de animais as peles, os ossos, a carne e a gordura. Então, esse povo já vive em um ambiente totalmente diferente dos afegãos, não é? Porque no Afeganistão é muito quente, agora no norte da Sibéria é muito frio. Os berberes, vivendo no grande deserto do Saara, os berberes são nômades, quer dizer, eles mudam de lugar, eles não se fixam em um lugar só. Carregam suas tendas e pertences, utilizando como transporte seus camelos, olha lá os camelos, dos quais fazem criação. Então, eles criam camelos. Sua alimentação se constitui, sobretudo, de grãos e farinhas, a que acrescentam água. Eventualmente, eles caçam os animais que encontram pelo caminho. Diferente dos nenets que vivem da caça, os berberes, eles caçam só de vez em quando. A alimentação deles, a maior parte se constitui de grãos e farinhas. Então, são diferentes. Agora, os indígenas. Nas áreas de florestas, os grupos se organizam em aldeias com uma vivência comunitária, quer dizer, eles vivem todos juntos, em que tudo é distribuído por todos. Eles vivem da caça, da pesca, da coleta de produtos vegetais, da produção agrícola, quer dizer, eles plantam e colhem, e de alimentos tradicionais como a mandioca. Indígenas brasileiros que vivem na Amazônia e os silvícolas da África têm uma estrutura semelhante à que observamos, com pequenas variações entre os diferentes grupos mais isolados. Então, tanto os indígenas africanos quanto os indígenas brasileiros, eles têm muitas coisas em comum. Uma outra coisa diferente depende dos costumes e da cultura, mas os dois vivem nas áreas de floresta, vivem da caça, da pesca, da coleta de vegetais e da agricultura também. Muito bem, então agora que você já conheceu esses grupos tão diferentes, nós vamos pensar um pouquinho sobre eles, ok? Então, você conheceu o modo de vida de alguns povos que vivem em diferentes lugares. Complete o quadro com as informações solicitadas. Então, aqui é o nome do povo, como é a alimentação e como é o lugar em que eles vivem. Então, vamos ver se você prestou bastante atenção e se lembra, tá bom? Então, primeiro, os afegãos. Como que é a alimentação dos afegãos? É a agricultura. Então, eles plantam, lembra que a Pro falou? Que eles costumam plantar no sopé. E tem aqui como é o lugar onde os afegãos vivem. Então, é uma área montanhosa, onde parte de seus habitantes vivem em cavernas formadas nas rochas. Então, é assim que os afegãos vivem, tá bom?
Você vai pausar o vídeo para você fazer o registro com calma. Depois você despausa o vídeo que nós vamos continuar o registro. Bom, já fez o registro dos afegãos, agora dos nênites. Qual que é a alimentação dos nênites, hein? Alimentos da natureza. Nênites, eles dependem da natureza para se alimentar e principalmente da caça, onde eles aproveitam, além da carne, da gordura, eles também aproveitam a pele dos animais, já que onde eles vivem faz muito frio. E como é o lugar onde que eles vivem? Já dei a dica, não é? Vivem numa planície no norte gelado da Sibéria. Então, lá onde eles vivem é muito frio. Agora, os berberes. Como que é a alimentação dos berberes? Grãos e farinhas. De vez em quando, eles caçam, mas eles comem mais grãos e farinhas, colocam um pouquinho de água. E como é o lugar em que eles vivem? Eles vivem no deserto do Saara, em tendas. Então, eles não têm um lugar fixo, eles ficam andando pelo deserto e eles utilizam como transporte os camelos, ok? E agora os indígenas, a alimentação dos indígenas. Os indígenas se alimentam de vegetais, também dos produtos que eles plantam, da caça e da pesca. E como é o lugar onde os indígenas vivem? Em áreas de florestas, os grupos se organizam em aldeias com uma vivência comunitária. Então, eles vivem juntos, em que tudo é distribuído por todos. Então, os homens vão caçar e o produto da caça é dividido por todos daquela comunidade, por todos que vivem naquela aldeia, por exemplo. Ok? Se você ainda não terminou de fazer o registro, agora é hora de você pausar o vídeo, fazer esse registro com muita calma, com uma letra bem caprichada. Combinado? Letra A da página 166. Com a ajuda de seu professor, procure identificar no planisfério onde esses povos estão localizados. Então, aqui estão localizados os nênites, ok? Então, aqui no planisfério, neste pontinho aqui, vivem os nênites. Agora, neste pontinho aqui, vivem os berberes. E neste pontinho aqui, vivem os indígenas, ok? Faça a anotação aí nos retângulos, certo? Pause o vídeo, o que você precisar. Letra B. Escolha um desses povos comparando o lugar onde eles vivem com o seu. Em seguida, escreva as diferenças existentes entre eles. Então, você pode escolher o povo afegão, os nênites, os berberes ou os indígenas. E aí você vai escrever nesta linha aqui e vai fazer uma comparação do lugar onde esses povos vivem com o lugar onde você vive. Eu escolhi os povos indígenas e eu fiz esta comparação aqui, olha, vivem nas florestas, então os indígenas vivem nas florestas e eu vivo em uma cidade. Mas você pode escolher o povo que você quiser e fazer a comparação conforme o povo que você escolheu, certo? Então, pause o vídeo agora e faça essa atividade. Exercício 2. A relação desses povos com a natureza é a mesma das pessoas que vivem em grandes cidades? Por quê? Eu acho que não, porque esses povos, eles precisam plantar e colher para comer. Eles precisam caçar para comer e para fabricar roupas. Agora, as pessoas, nós que vivemos na cidade, nós já compramos esses produtos transformados. Então, a relação que nós temos com a natureza é totalmente diferente da relação que esses povos têm com a natureza. Então, vamos registrar? Registrou assim. Não.
Porque esses povos utilizam o que a natureza oferece para viver e nas grandes cidades as pessoas podem comprar os produtos já transformados. Então, pause o vídeo e faça o registro. Agora nós vamos fazer a correção da lição de casa de Geografia 1, página 161. Então, exercício 1. Observe as paisagens a seguir e responda. Letra A. Em qual das paisagens ocorreu menos interferência humana? Justifique sua resposta. Então, nós temos aqui uma paisagem de campo e paisagem da cidade. Então, qual dessas duas ocorreu menos interferência humana? Com certeza, a paisagem do campo, não é? Porque tem mais elementos naturais. Então, tem muitas árvores. Tem aqui uma casinha, duas casinhas. Mas olha só a diferença da paisagem da cidade. Letra B. Como a transformação da paisagem modifica o modo de viver das pessoas? Eu escrevi assim, olha. Na cidade, o ritmo é mais agitado, com a construção de estradas, por exemplo. Construção das estradas, as pessoas que vivem nas cidades, elas fazem tudo em um ritmo mais rápido, elas estão acostumadas com uma vida mais agitada, diferente das pessoas que vivem no campo. Claro que no campo também tem estradas, mas as pessoas também andam mais a cavalo, por exemplo, que é um ritmo mais lento. Então, a modificação da paisagem muda o modo das pessoas viver. Prodeu aqui nesse exercício duas sugestões. Você não precisa apagar o que você escreveu e escrever o da Pro, tá bom? Agora, se você não entendeu, se você não conseguiu fazer, você pode sim escrever as sugestões da Pro, certo? Hoje, turminha, nós temos a avaliação do livro O Menino que Aprendeu a Ver. Então, lá no aplicativo você vai encontrar a avaliação do livro O Menino que Aprendeu a Ver. Você vai fazer a mesma coisa que você faz todas as sextas-feiras, quando você faz a AMS, porque essa avaliação é através do Google Formulários, tá bom? Então, responda as perguntinhas, escreva o seu nome completo, não esqueça de fazer esta avaliação, tá bom? Hoje, a Pro nem deu lição de casa para que vocês possam fazer com calma essa avaliação, responder bem tranquilo. Combinado? E no dia 16 de novembro, nós vamos começar a ler o livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Então, se você ainda não adquiriu, você precisa adquirir esse livro. Ele é muito legal. Você vai gostar com certeza. Turma, e por hoje, em Geografia é só. Não esqueça de assistir a aula de História e, é claro, de fazer a avaliação, ok? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, turminha!